Na cozinha o papo vai rolar. Gastronomia é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinhar, vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender. Conversa de Cozinha, sabor tá no ar. Culinária, negócios. Olá! Estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha e hoje um episódio muito especial. Como todos sempre são. Eu sempre falo isso, mas é porque é verdade. Eu sou muito feliz e muito agraciada de receber cada convidado que vem aqui para compartilhar a sua história, a sua experiência e como envolve a gastronomia dentro disso. Então, espero muito que vocês gostem. E a minha convidada de hoje é uma pessoa assim que eu conheço há pouco tempo, mas hoje ela faz muito parte da minha vida profissional e eu tenho aprendido muito com ela. Por acaso, hoje vocês vão conhecer a minha chefe, Josi Bezerra. Oi, Jaque. Tudo bom? Tudo bem. Fico muito feliz de você estar vindo aqui para contar um pouco da sua história e como envolve a gastronomia, né, dentro disso e como é que a gente foi parar aqui juntas. Muito prazer estar aqui com você, né, estar aqui num podcast Papo de Cozinha. Conversas de cozinha, né? Mas papo é a mesma coisa, né, Jaque? É verdade. Então, muito grata pelo convite. Eu que agradeço. Eu quase me ofereci para vir aqui, viu, gente? Olha o exagero dela. Para conversar um pouquinho com a Jaque sobre a área de gastronomia, né? Que faz parte também da minha vida profissional, né? Trabalha no varejo e na parte de gastronomia. Então, prazer em estar aqui com você. A Josi, ela tem muito tempo de varejo. E hoje, né, eu sou um neném no varejo ainda, mas vamos chegar lá. E ela é uma área muito dinâmica. E a gastronomia também tem muito desse dinamismo. A gente até algumas vezes fala sobre isso. E aí eu lhe pergunto, como é para você trabalhar com dois segmentos, o varejo e a gastronomia, juntos, com toda essa dinâmica, essa velocidade de mudança das coisas que acontecem dentro desses setores? Assim, o varejo, ele sempre, né, desde que a parte de mercado existiu, ele sempre existiu, né, assim, e aí, aos poucos, né, acho que foi até uma pegada que veio muito do Pão de Açúcar, teve essa necessidade de uma área de gastronomia dentro do supermercado, né, então os supermercados começaram a aderir como uma forma, né, de cativar o cliente, de aumentar a passagem para dentro do negócio, de atender aquela dona de casa que estava ali fazendo sua feira e que sentia necessidade de fazer um lanche rápido. Então, as gastronomias dentro dos supermercados, elas nasceram bem pequenas, como a gente tem algum exemplo aí nos multinacionais, né? Walmart, por exemplo, que tem ali uma pequena variedade. E aí veio essa pegada de ter realmente essa parte de buffet, de montagem de buffet, de cozinha mesmo dentro do supermercado, como uma forma de atrair o cliente, né, de aumentar a passagem daquele supermercado. E aí foi crescendo, hoje é uma pegada muito dos supermercados regionais, né, que tem essa parte de gastronomia. Então, assim, eu trabalho no supermercado, no varejo, há 23 anos. Né? Assim, quando eu iniciei, tinha uma gastronomia dentro do supermercado, ele já nasceu com gastronomia, agora era muito pequena. Realmente só com lanches rápidos. E à medida dos anos, eu vi essa transformação, né, de uma pequena padaria, que vendia basicamente pães e salgados, se tornar realmente um espaço com comida pronta, com buffet para poder montar, self-service e tudo. Né? Então, assim, foi um processo lento até, né, até hoje se tornar o que a gente é. Por exemplo, no nosso ramo, a gente tem 23 unidades, né? E dentro desse modelo, desse supermercado, nós temos algumas lojas que ainda não têm um buffet completo, né? Porque realmente é uma tendência, mas a gente vê que existe sempre essa necessidade. E tem a procura também, né? E a procura, né? Então, assim, o varejo combina muito, né, com essa parte de gastronomia, porque vende os insumos, né? Tem essa pegada de vender e de realmente a necessidade do cliente, que por vezes passa muito tempo fazendo suas compras.
Não, e que fazer compra precisa se da fome alimentar. também, viu? É, Principalmente ali, você vai no supermercado, você fica horas ali dentro empurrando seu carrinho, vendo preço, pesquisando coisa. Quando você vê, você fica um tempão lá dentro e começa a sentir aquela fome, aí sente aquele cheirinho de comida no ar. exatamente. Dá vontade de parar o carrinho ali e ir lá pra comer alguma coisa rapidinho. E já que assim é importante lembrar, né, que também, por exemplo, multinacionais hoje, que não tinham uma área de alimentação, né, uma praça de alimentação, hoje eles já estão colocando. Por essa necessidade mesmo do varejo, né? E assim, tem cidades nossas, aqui mesmo em Fortaleza, que as pessoas saem de casa para ir ao supermercado, não fazer compras, mas se alimentar. Fazer só o lanche, né? Fazer o lanche, o almoço. E isso é muito legal, né? Essa pegada gastronômica dentro do supermercado. Uma coisa que eu vejo nas nossas lojas, por exemplo, é que a gente vê que virou ponto de encontro de alguns clientes. Sim. A gente tem as figurinhas carimbadas, aqueles clientes que são cativos ali da gastronomia, que todos os dias tá ali lanchando, tomando café ou almoçando ou fazendo lanche da tarde, diariamente. Uhum. E toda vez que você vai na loja, você sempre vê aquelas pessoas. Isso é muito legal, né? Porque É legal. gera uma fidelização e você sente que... Eu acho que se você tá fazendo parte da vida de alguém. E isso também é muito legal. A gastronomia, ela une muitas pessoas, né? A gente sempre fala que cozinha é tipo o coração da casa. Sim. A maioria dos eventos acontece dentro da cozinha. Alguém tá lá na cozinha, o pessoal fica em volta das bancadas, das mesas, conversando enquanto alguém tá cozinhando. Então, eu acho que eu acabo sentindo um pouco disso também quando eu vejo essas pessoas que estão sempre nas lojas, sabe? Isso é muito legal. E assim, tem o fenômeno da proximidade, né? Às vezes a gente está localizado no supermercado, está localizado muito próximo à casa do cliente e acaba que ele cria, né, esse hábito mesmo de ir todos os dias. E tem cliente que realmente vai porque gosta. Às vezes vai até uma distância grande. Porque encontra só tem aquilo naquele lugar e ele vai porque ele gosta da comida. Ele vai, ali. né? Um exemplo é o sushi, né? Tem muitas coisas que o cliente... Os pratos regionais tem essa pegada de o cliente gostar, né? Porque não é todo canto que vai ter uma panelada, né? Por exemplo. Então, ele vai por esses produtos que são diferentes e que atraem realmente o público. Como foi que você... E o pão carioquinha, né? Ah, pronto, aí falou o principal, o quê? É o melhor da região. É o melhor pão carioquinha da região e é um item realmente de necessidade básica, podemos dizer, né? Que todo mundo gosta de um pão carioquinha, então isso gera recorrência. Com certeza. Gera a ida do cliente várias vezes ao supermercado, né? E a área de gastronomia para poder fazer a compra. Verdade. Conta pra quem não te conhece, pra quem tá ouvindo a nossa história aqui agora. Por exemplo, você tá no Pinheiro há 23 anos. Sim. Como foi que você, dentro do Pinheiro, nesses 23 anos, foi parar na gastronomia? Pronto, eu gosto até de contar essa história, né? Porque eu entrei no Pinheiro com 17 anos, né? Então eu era jovem aprendiz e tudo. E aí fui galgando os espaços. E eu morava em Sobral, né? Eu comecei a trabalhar nas lojas de Sobral. E quando foi inaugurar a loja de Sobral Centro, a ideia da rede é que fosse uma delicatese, uma loja com produtos mais refinados. E aí, nessa formação para ser gerente dessa loja, teve a necessidade de eu vir a Fortaleza e ficar em trabalhar em algumas lojas, né, em algumas padarias e restaurantes, para me poder conhecer. Então, eu passei aqui, acho que foram 6 meses. Então, eu fiquei alguns dias na Del Itália, aprendendo lá, né? Eu fiquei alguns dias na Costa Mendes. Ai, que legal. No próprio Coco Bambu. Então, eu aprendi muito sobre gastronomia nesses 6 meses. Foi, assim, uma imersão. Eu já conhecia de padaria, né? De supermercado de padaria, mas realmente de cozinha, de gastronomia, eu entendi nesses estágios que eu fiz durante 6 meses. E quando eu fui realmente assumir a loja, que a loja inaugurou, eu quis me destacar na gastronomia. Até porque lá onde a gente está em Sobral, né, nessa loja onde Sobral Centro, como eu falei, ela é uma loja cercada de concorrentes, de restaurantes, né, de casas de sushi. Então, assim, rapaz, se eu vou gerenciar essa loja, ela tem que ser destaque em gastronomia. Né? Então, eu já tinha muito envolvimento, porque eu queria realmente me destacar. Então, eu pesquisava, eu estudava. Eu não tenho formação na área de gastronomia, né? Eu sou administradora e sou psicóloga. Então, eu fui embarcar mesmo na experiência, querendo conhecer, né? Indo na internet, buscando, procurando tudo. E essa unidade, ela começou a vender bem mais que outras unidades da rede. Que já tinha gastronomia. Que já tinha de gastronomia, que já havia, né? E aí, também uma das coisas que eu foquei muito foi o atendimento.
Que é muito importante. Né? Assim, de buscar que realmente atendesse, procurar o cliente que é que ele queria e de surpreender. Né? Então, assim, no dia do aniversário, a gente criou uma prática que eu acho que ainda tem lá e tem em alguma das nossas lojas. Né? É o aniversário do cliente, a gente vai lá, canta os parabéns. Fazer com que o cliente se sinta não apenas mais um cliente, mas um cliente importante. Né? Então, eu embarquei na área de gastronomia. Aí, continuando na história, né, eu tive o convite para vir ser gerente regional, né, das lojas de Fortaleza. E, na época, também fiquei como apoio do diretor da área de gastronomia, né, que era o Tarcísio. Então, fiquei apoiando ele ali. E, realmente, a gente começou a fazer muita coisa, né, pela expertise que eu tinha, pela vontade que eu tinha. E uma das coisas que o senhor Honório fala é que um bom administrador, ele administra até navio em alto mar, né? Ele consegue, realmente, se você é um administrador, você consegue administrar qualquer negócio. Né? Então, assim, foi um desafio, né? Porque a gente sabe que é uma área bem importante, é uma área que não é fácil. Tem muitos desafios. A gente cuida de uma produção hoje que faz por mês 20 toneladas de comida, né? É um volume muito alto. É um volume alto, né? Quando você pega toda a rede, a gente vende mais de 30 toneladas de comida por mês. Então, assim, é um volume alto. Sim. Que cozinha, você sabe, Jaque, né? Que é trabalhoso por vezes, né? A gente prestar realmente qualidade, uma comida saborosa, né? Tudo isso... assim, uma coisa que é muito legal, porque a gente tem muita atenção na qualidade dos insumos que a gente está usando, na forma como a comida está sendo preparada. Não só o antes, mas o durante e o depois também. O manejo, o transporte, a forma como esse produto é manipulado, como ele chega nas lojas. A gente sempre tem essa preocupação de acompanhar como foi que a comida chegou, se estava tudo certo, se todo mundo recebeu tudo direitinho, se não foi faltando nada. A exposição, né? A exposição, como que a loja vai finalizar a comida, como que ela vai montar o buffet dela. Então, são muitos detalhes, né, que a gente acaba acompanhando durante esse processo. E realmente é um desafio. E aí, assim, como eu falei, né, e algumas lojas não tinham gastronomia e a gente começou a ter algumas lojas, né, algumas ainda não tem, mas a gente está no processo de colocar, porque realmente é uma área fim, né, uma área importante, né, para o varejo e para a nossa rede de supermercados, né, para o Pinheiro, é uma área bem importante. Show. Aí, por exemplo, a gente tem vários desafios dentro da nossa área. E hoje um deles é a gente conseguir adaptar um cardápio que agrade o maior número de pessoas. A gente sabe que é impossível agradar todo mundo. Pauta da nossa reunião de hoje. Né? É impossível a gente agradar todo mundo. Mas fica esse desafio. Sempre assim, a Josi traz muitas sugestões. Porque ela também escuta muitos outros gerentes e cada loja tem a sua necessidade. E hoje a gente tem algumas lojas que têm umas particularidades em termos de cardápio, né? E aí, já que assim, por exemplo, o Pinheiro hoje, ele é um dos supermercados regionais que tem mais capitalidade, né? Assim, que está em mais cidades diferentes, né? Então, por mais que a gente pense Ceará, mas cada cidade tem as suas preferências, né? Por exemplo, lá em Sobral, a gente é uma cidade que a gente não tem o hábito de comer panelada pela manhã. Né? Assim, não tem. Quando eu cheguei em Fortaleza, foi uma das coisas que eu estranhei. Rapaz, devo botar no café da manhã a panelada e o arroz, né? Então, cada cidade, que aí é o nosso grande desafio. Né? Assim, é aquela cultura, né? Por exemplo, você tem lojas que vendem muita feijoada, já tem lojas que já não vende menos, né? Então, o desafio é maior nessa parte de cardápio, porque você precisa estudar também a cultura daquele lugar, né? O que a tradição daquele lugar, o que as pessoas gostam de comer, o que elas são acostumadas, têm o hábito de comer, né? Eu sempre gosto de citar a Acaraú, por exemplo, que é uma gastronomia que é muito elogiada, por todo mundo que vai naquela loja ama. E ela tem uma particularidade que é peixe lá não faz sucesso. Exatamente. Por incrível que pareça. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que peixe não faz sucesso no Acaraú. Gente, como assim? Todo mundo gosta de peixe. Exemplo, salmão em ou salmão em Fortaleza, né? É um prato que todo mundo quer. Agora, quando você coloca em Acaraú, não tem sucesso. Agora, bote mão de vaca lá. Que aí sai. E muito. E o pessoal ama. Já virou um cardápio que é fixo da loja. A gente sabe que toda sexta-feira, se você for no Acaraú, inclusive fica essa dica. Vai sexta-feira na loja do Acaraú do Pinheiro, que você vai comer a melhor mão de vaca da sua vida. Pois é. E assim, no interior, né, como a gente sabe que o desafio é maior,
Porque a cozinha a gente não tem, aqui em Fortaleza a gente tem uma central de produção, né, que a gente distribui os alimentos para as lojas, né? E nas lojas do interior, cada uma tem a sua cozinha, né? Então, assim, fica, ao mesmo tempo que é mais desafiador, porque está distante da gente, mas é melhor porque eles conhecem realmente os costumes locais. E as necessidades de cada cliente, né? De cada cliente. Aí você tem Limoeiro do Norte, que é a loja que mais vende, por exemplo, sushi. Verdade. O que é muito engraçado também. Porque né? você vê que, digamos, Fortaleza poderia vender mais, né? Mas lá é que vende. Então, assim, eu acho que cardápio tá muito de estudar realmente aquele local. E se adequar, né? Se adequar àquela realidade do que precisa, do que o cliente quer. Que a gente trabalha para o cliente, né? Então, ele sempre pode escolher, né? O que ele quer comer. Então, a gente trabalha muito ouvindo isso. E as nossas estratégias são muito focadas nisso, né, Jaque? Verdade. É sempre ouvir mesmo a necessidade do cliente, como é que a gente consegue trazer aquilo para nossa realidade, adaptando, sempre pensando em 23 lojas. Que o desafio maior é pensar, multiplicar tudo por 23. Porque, né, a ideia é que quem vá hoje numa loja do Pinheiro, qualquer independente da loja que você vá, você ter o mesmo serviço, o mesmo atendimento e comer a mesma comida. Né? E também, falando em cardápio, né, a gente também se atentar às realidades de saúde dos clientes, né? A gente vê hoje alguns clientes que são alérgicos, por exemplo, né, a camarão ou até mesmo a lactose. Então, a gente também procurar dentro do nosso cardápio, né, que é o que a gente está tentando melhorar hoje, é também atender esse público. Que é um público que está crescendo muito também com, né, as suas restrições alimentares. Isso. Hoje a gente até atendeu, antes de me reunir com vocês, eu e a Micaela, a gente atendeu um fornecedor de pão de queijo sem lactose. Então é um produto interessante. Eu achei, assim, fantástico e é bem gostoso. Então, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais se adequar ao cliente, né? Assim, ao que o cliente está querendo. Eu acho que é a grande pegada. Sim, com certeza, porque público tem, viu? Eu sempre cito Mayara, que já é figurinha carimbada desse podcast, todo mundo conhece, apresentava o podcast junto comigo, que é a minha melhor amiga, beijo, Nai. Ela é celíaca e intolerante à lactose. Então, a gente sempre tem um desafio muito grande com isso, né? E convivendo com ela, eu comecei a olhar mais, porque foi até um questionamento que eu fiz, por exemplo, na própria faculdade. Sim. Que dentro do curso em si, a gente vê, mas de forma muito superficial. E aí, na prática, você vê que lá fora, as necessidades se tornam muito maiores, né? E é uma gastronomia que tem um mercado muito alto, um espaço de mercado, mas ela é muito limitada. Então, são poucos lugares que, de fato, atendem essas necessidades. Então, e público tem. Eu tiro pela Nai. E eu acho que, assim, hoje nós temos que expandir, né? Expandir nossos pratos, nossos cardápios para isso, porque eu acho que e clientes merecem, né? Os clientes merecem, porque é muito ruim ser num lugar e não ter nada ali que você possa comer. É verdade. Né? Eu acho que é muito chato. Aí você tem que fazer, e né, trabalhar contaminação cruzada, entre outras coisas, mas envolve muitas questões quando você vai para esse lado da alimentação, né? Sim. Mas aí falando agora parte de gestão, que você é uma excelente gestora, trabalha aí há muito tempo com isso, além dessa formação de administração. Como é o desafio de gerenciar uma equipe tão grande, porque são 23 lojas, a gente já estava fazendo uma conta essa semana. 23 lojas, cada loja você lida com os gerentes, com os líderes do setor, aí dentro de cada setor tem entre 18 a 20 pessoas trabalhando, e multiplicado a gente está falando de quase 500 pessoas aí nessa conta. A gente tem um desafio realmente que a gente está com muito foco nisso, que realmente desenvolver as pessoas. Porque o mercado, já que ele por vezes não tem profissionais qualificados. Verdade. Né? Assim, você quer um forneiro que já tem alguma experiência, você não consegue encontrar no mercado. Então, o nosso grande desafio nessa parte de gestão de pessoas é realmente formar. Né? A gente teve aí, semana passada, os nossos líderes que vieram aí, né, 3 turmas, treinamentos intensos, deram quase 50 horas de treinamento. Então, a gente tem realmente esse desafio de formar as pessoas, né? Porque não tem comida gostosa se não tiver um profissional também feliz e capacitado por trás. Verdade. Não tem, né? Então, a gente precisa investir cada vez mais em profissionais, em pessoas que queiram se formar para poder produzir tanto... E aí tem atividades que são mais peculiares, assim, que são mais técnicas,
você tem cozinha, que é bem técnico, você tem forno, que é bem E técnico. sushi, que é bem técnico. Sushi também. Então, assim, você precisa realmente formar, porque o mercado não tem profissionais capacitados, né? Mão de obra qualificada. E aí a gente tem lojas mais distantes, por exemplo, da capital, na região metropolitana, como Porto das Onças, que tem. Aí que a gente tem o maior desafio, né? Por conta da distância realmente da capital. E aí nosso desafio com relação a gente é esse. E nessa parte de formar as pessoas, também entra a questão do atendimento, né? Que aí é o nosso terceiro passo. A gente vai ter a formação agora da cozinha e, posteriormente, do atendimento. Porque é o segredo, né? Acho que não adianta também você ter uma comida muito gostosa e não ter um atendimento bom. Então, a gente tem esse tripé aí, tanto da parte de forno, da parte de cozinha e da parte de atendimento. Que é o nosso desafio mesmo na parte de gestão de pessoas. E é verdade, viu? E são muitas áreas totalmente diferentes para se trabalhar, mas que se complementam, porque estão ali juntas, Sim. fazendo a coisa acontecer. E vai ter agora o desafio de treinar os atendentes, os auxiliares de cozinha, fazer essa capacitação de cada um deles. Isso é muito legal. É muito importante mostrar, né, valorizar o seu profissional, fazer ele se sentir importante, falar, cara, olha aí, o que a empresa está fazendo por mim, está realmente me treinando, investindo, e eu acho que isso gera uma sensação muito importante. De pertencimento mesmo, né? A gente sempre procura, dentro do Pinheiro, tá motivando as pessoas, né, Jaque? Então, a gente trabalha muito com também a parte de competições saudáveis, né? De escolher ali produtos e de alguma forma, motivar o time, né? A estar vendendo, a estar empenhado. Porque também isso gera neles um sentimento de conquista, né? Poxa, eu me desafiei, né? Fui recorde aí na venda de focaccia, fui recorde na venda de pão de coco. Então, essas gincanas, né, que a gente faz, essas campanhas internas, elas colaboram muito também para motivar as pessoas, né, a saber que não só conseguiram realizar aquele objetivo, como pessoalmente, né, conseguiram também se superar. Né? Então, eu acho que também é uma forma que a gente tem muito bacana de estar cativando e incentivando as pessoas. Inclusive, nessas premiações, depois a gente monta um ranking e a loja os que conseguem atingir a meta, batem os seus objetivos, eles são premiados. Exatamente. E hoje eu até fiquei muito feliz porque a loja que eu tava recebeu essa premiação. E aí eu ouvi gente assim, nossa, eu achei esse kit maravilhoso. Foi montado um kit belíssimo, cheio de produtos legais. E aí eu achei esse kit maravilhoso, eu também queria um kit desse. E aí a gente consegue, assim, fazer com que as pessoas entrem no jogo, né? Assim, entrem no jogo e comprem a ideia realmente de vender, de fazer acontecer. E esse mês vai começar as disputas de novo. Para eles poderem se motivarem. É importante, é importante. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Josi. O que você acha da importância da padronização do serviço dentro dessa nossa área? É o segredo. Porque, assim, a gente tem a nossa dificuldade, no caso, assim, 23 lojas, 12 capital, região metropolitana e 11 interior. É você manter essa padronização nas que estão mais longe, por exemplo. Sim. Porque na capital tem os desafios, né? Mas você está mais próximo. Você consegue estar lá mais vezes. O interior nem tanto, pela distância, né? A logística, o deslocamento e tudo. E aí, Aí eu queria que você me explicasse qual a importância dessa padronização dentro desse segmento. Jaque, é muito importante tu me perguntar isso, porque é uma das coisas, assim... Eu recentemente fiz, né, um MBA em gestão empresarial na FGV. E aí lá a gente estudou muito o McDonald's. Né? E assim, quando eu fiz essa disciplina lá, a gente estudando sobre processos, gerenciamento de processos, eu vi que realmente para padronizar a gente precisa ter processos claros, simples e bem definidos. Sim. E aí enxugar também, por vezes, o cardápio. É porque quando o cardápio é muito complexo, com muitos produtos, fica mais difícil você ter processos, né? E aí, assim, quando eu fiz essa disciplina, até... Né, foi quando a gente começou a desenhar desenhar os processos mesmo, os fluxos dentro da gastronomia, bem desenhar também os cardápios, né, deixar bem claro, né, como a gente chama os books, né, o book das saladas, o book, para que esses processos fiquem de forma clara e sistêmica
bem claros mesmo, bem simples, para que uma pessoa que está entrando hoje no supermercado, ele consiga fazer, não seja tão complexo. Então, para a padronização, eu acho que o grande segredo é esse, é ter processos simples, claros, né, que a gente consiga replicar sem muito arrodeio, né, assim, de uma forma bem objetiva. Então, assim, quando a gente vê 23 lojas, né, capital é bem mais fácil, porque tem esse cardápio mais enxuto, por conta que o almoço é centralizado. Agora, no interior tem essa complexidade, mas eu acredito que a gente avançou muito. Né, quando a gente tem esse layout do café da manhã bem montado, o que é que eu coloco lá na minha exposição, o que é que eu coloco na exposição do meu almoço, o que é que eu coloco no lanche da tarde. Então, eu acho que a gente caminha para cada vez mais melhorar, né, esses processos e deixar o padrão mais alinhado realmente com as 23 lojas. Importante. E também para garantir a qualidade do que a gente está oferecendo para o cliente, né? Porque o nosso cliente, né, ele tem uma pegada muito assim, rapaz, eu fui na loja da Maraponga, tinha tal coisa, e no Mudubim não tinha. Ele nos cobra isso. É verdade. Ele nos cobra que a gente tenha uma padronização mesmo, né? Ele não aceita uma loja ser de um jeito e a outra de outro jeito. É verdade. Tem cliente que fala assim, eu fui na loja Antônio Salles e tinha... Pão delícia! E às vezes é coisa simples, né, Jaque? Por exemplo, outro dia eu fui buruaca, né? O cliente, eu fui na loja do Antônio Salles, não tinha a buruaca que tem lá no Cambeba. Eu não sei se chamar aqui, gastronomicamente chamar assim, né? É bruaca mesmo. Pois é. Então, é isso, o cliente, ele cobra... E é uma coisa super simples, porque a bruaca ela é muito regional e ela é muito, eu acho que envolve muito memória afetiva. E é por isso, e é como a gastronomia também tem essa ligação muito importante com a memória afetiva das pessoas, então você come a comida e lembra de um lugar, de alguém, traz esse sentimento, eu acho que isso também reforça esses laços, porque você vai, por exemplo, você vai numa loja e você come bruaca, que era uma coisa que a sua avó fazia pra você, aquilo gera aquele sentimento pra você que você fica, nossa, sabe? É importante. É importante. E aí, assim, a gente teve um aumento muito significativo na venda da nossa sopa, quando a gente conseguiu padronizar, né? Hoje, a sopa que você vai lá, consome lá na loja da Antônio Salles é a mesma que você consome no Porto das Dunas. E aí a gente viu o crescimento da venda, né? Assim, é bem importante o quanto a venda cresceu. Justamente porque o cliente tinha essa cobrança da gente, né? Por que uma é diferente? Por que uma tem mais carne, a outra tem menos, né? E a gente, padronizando, a gente consegue dar esse salto realmente em venda, né? Em qualidade e na venda. Que é importante também. Outro ponto que é muito importante, além desses todos que a gente falou, é um bom controle de estoque. Se a gente não fizer um bom controle de estoque, a gente nada e morre na praia, não é verdade? Essa questão da ruptura, né? Assim, eu considero a ruptura tanto no varejo, no supermercado, quanto na gastronomia, né? É muito frustrante para o cliente. Chegar lá, realmente não ter o produto que ele quer, né, é bem triste, né, porque às vezes, como a gente falou, tem cliente que, por vezes, vai quilômetros para poder tomar uma sopa, por vezes, quilômetros para consumir um sushi. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os estoques, manter os estoques realmente de insumos, né, de produtos bem alinhados, que é para a gente poder garantir para o cliente o produto. Que não falte, né? E que também não tem essa... Por exemplo, se você tem um estoque muito alto, você compra demais, mas você não tem saída dele, isso te gera prejuízos também, porque o seu estoque parado é dinheiro parado. Isso. Não funciona. Então, a gente tem que ter um estoque consciente, de acordo com a sua necessidade, e rotativo, porque você vai ter validade, a qualidade do produto, porque ele não pode ficar ali muito tempo. Então, são vários fatores. Então, são muitos pontos de atenção, né? E parcerizar com os fornecedores, né, já que, assim, por exemplo, a gente tem fornecedor de pão da gente que entrega 3 vezes por semana. Então, digamos, se eu vendi uma quantidade maior, eu vou ter ali, né, daqui a 1 dia, 2 dias, eu vou ter de novo abastecimento. Então, essa parceria com o fornecedor é muito importante para que a gente não tenha estoque tão alto e que a gente possa garantir o produto para o cliente. Para que não falte realmente nas lojas. Aí ela falando de produto, eu trouxe hoje uns produtos que são... Vamos vender nosso pão. Ei, sério. Hoje eu trouxe um produto que foi lançamento mês passado, que é o Pão Delícia. E está uma delícia. Que ele é maravilhoso. A gente está trabalhando ele nas lojas. E eu trouxe hoje, eu dei pro Orenilton,
que é figurinha que todo mundo só escuta falar do Orenilton aqui, meu diretor de transmissão. E ele experimentou esse pão hoje. Orenilton, o que foi que você achou do pão delícia, Orenilton? Ele disse que faz jus ao nome, pois o pão delícia é o quê? É uma delícia. E é mesmo, né? A gente... Tu não tinha comido não, né? Não. Olha aí, tá vendo? Eu proporcionei pra ele uma experiência. Olha aí. E é um pão, né, Jaque, que... Ele é um pãozinho bem macio. E já tá aqui há um tempinho, mas olha... Massa de bola, pão, de bola, batata, né? Amanteigado. Recheado com... Gente, isso aqui é um crime gastronômico de bom, pelo amor de Deus. É porque ele tá frio, mas esse pão quentinho, nossa, a gente geralmente solta ele na hora, assim, ó. E o pessoal já vai em cima, já pede o seu, é maravilhoso demais. E outro que eu amo, minha nutricionista não vejo. Por favor, Thaís, não assista esse episódio. Que é a focaccia, que eu tô comendo menos, mas A focaccia, ela é como se fosse uma pizza, só que o formato dela é diferente e a massa é massa de pão. Porque ela não é massa de pizza, a massa é um pouco mais encorpadinha, ela é uma massa de pão, tem uma textura mais fofinha, e aí você faz o recheio. No nosso caso, a gente tem alguns recheios que a gente faz. O nosso carro-chefe é o de calabresa. Mas a de carne de sol também é uma delícia. Depois traz pra eles experimentar. Eu vou trazer. Mas o de calabresa hoje é o top. Eu trouxe de calabresa. Tinha acabado de sair na hora que eu peguei, viu? É uma delícia. E é um dos nossos produtos que a gente vê, que é outra pegada, né, Jaque? Que é essa questão do feito na hora. Sim, né? É verdade. Olha aí, ponto importante de falar. A gente tem dentro do supermercado, né, um espaço que não são todos os supermercados. Eu acho que de supermercado, a gente é o único que tem, na verdade, esse espaço. Que é o feito na hora, né? Que a gente tem tanto no café da manhã, quanto no almoço e no lanche da tarde. É um espaço que a gente... É tipo uma ilha que faz tapioca na hora, faz cuscuz na hora, na hora do almoço tem as massas, que são uma delícia. Omeletes. Né? Omelete. E o cliente... o feito na hora é aquela coisa que você pode montar o seu prato do seu jeito. Então, você vai escolher a sua massa. Você vai escolher o tipo de macarrão. A gente vai disponibilizar o cardápiozinho. A proteína que você quer usar. Os acompanhamentos que você quer que tenha dentro da sua massa. O tipo de molho. Então, fica tudo pronto lá. E você vai montando o seu prato de acordo com o seu gosto. Então, não tem como dar errado. Porque é você que tá fazendo. E a focaccia quentinha sai no final da tarde. Que o cliente pode ir, né? Escolher o tamanho do pedaço que ele quer, né? Cortado na hora pra você, do jeito que você quiser. Hoje eu juro pra vocês, eu peguei um pedaço desse tamanho hoje. Pra poder trazer. E é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre consumo... É muito legal quando a gente é fã do que a gente faz, né? Eu sou uma grande consumidora dos produtos do Pinheiro. Eu também. Aí, assim, eu não tenho dificuldade, né? Assim, como a gente passa o dia lá na loja, eu gosto de experimentar tudo. É bom, importante. Tudo que eu gosto, porque eu acho que, sim, se a gente vai vender, eu não posso vender algo que eu não queira comprar. Acho que é o ponto-chave. Eu só não experimento mesmo as coisas de camarão, porque eu sou alérgica. Mas o resto, assim, eu acho que a gente tem que experimentar para a gente poder vender para o cliente aquilo que eu compraria também, né? Sim, com certeza, é muito importante. Estou muito feliz de você estar aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Hoje... Eu também estou me sentindo super bem, viu, Jaque? É porque hoje a gente teve uns contratempos aqui na parte do estúdio. E aí acabou atrasando um pouco. O tempo não vai ser aquele tempo habitual que vocês estão acostumados de conversa de podcast, que eu levo 1h30 aqui falando, às vezes o Orenilton tem que me expulsar daqui de dentro. Né, Orenilton? Ele já tá ali olhando pra mim assim com a cara, que eu vou... Calma, Orenilton, calma. Como assim, cara? Sério? Vocês estão vendo isso, gente? Olha, a minha vida é difícil. Eu quero fazer coisas assim... Acho que a Aurinice não gostou de mim, já. Foi, não. Hoje a agenda dele tá... Mas quanto tempo a gente já tá aqui conversando? Só pra eu ficar feliz. Nossa, Orenilton, hoje você tá mal pra mim. Aí, tá vendo? Ele tá melhorando, ele tá deixando de falar mais 10. E, Josi, me diz uma coisa, quais são agora os próximos... Como é que você consegue enxergar o varejo voltado pra gastronomia pra frente, assim? Você acha que vai entrar de novidade, que vai ter de mudanças ou coisas que a gente já tem que ficar naquele...
Ó, isso aqui pode ser tendência, hein? Uhum. Talvez seja legal a gente começar. Já que eu acho que essa questão do pegue leve, né, que a gente trabalha, é uma pegada que vai cada vez mais maturar. Tipo assim, você ter produtos de pronta entrega, né? E encomendas também, eu acho que a gente já começou, né? A gente já tem, tanto no Natal como na Páscoa, pratos, né? Tipo, para montar almoço prontos, né? Pratos prontos que a dona de casa pode comprar e montar o seu almoço em casa, né? Não sendo dentro do supermercado, mas levando realmente para casa e montar a sua mesa. Eu acho que a pegada é essa, do pegue e leve, né? De vender por encomendas. Eu acho que é o grande boom do varejo. Né? A gente tem a NRF, que é uma feira mundial, aliás, de supermercados, e que eu li muito sobre o que estavam falando das tendências lá, né, do varejo de alimentos, e eu vejo que essa é a pegada. Né? A gente poder, na verdade, personalizar. Né? A gente personalizar um almoço de Páscoa, personalizar um almoço do Dia das Mães, personalizar um almoço e já vender pronto, como só não vamos na casa do cliente montar a mesa posta, A gente né? dá todas as possibilidades, o cliente escolhe e monta a própria refeição completa, né? Completo. Eu acho que é o nosso grande boom, né? É ter realmente essa experiência que a gente já proporciona na loja, o cliente poder ter essa experiência no lar dele, na casa dele, né? Com os nossos produtos. Então, eu acho que olhando a longo prazo, é isso. E cada vez mais, como eu falei também já, produtos saudáveis. Essa pegada do saudável é algo que veio, né, e que está crescendo muito. As pessoas estão querendo mais saúde. Verdade. Então, elas querem produtos que proporcionem mais saúde para elas. Né? Então, acho que a gente tem que cada vez mais ampliar esse leque de opções para o cliente e a tendência, tanto o saudável como a personalização. Importante. E aí, agora eu vou puxar um gancho, porque eu não comentei nada sobre isso, mas recentemente, mês passado, esta mulher foi premiada a nível nacional, não foi? Isso, eu ganhei o prêmio, né, de gerente de operações, destaque a nível nacional. É um prêmio da Abras, né, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Fiquei muito feliz, né, assim, porque realmente é o 3º ano, né, que eu entrei aí na competição. Ele é um prêmio que começa pela análise realmente dos currículos. E por incrível que pareça, eu era a única mulher competindo. Na sua categoria, Na minha categoria, Verdade. né? De gerente de operações. Então, fiquei muito feliz, né? Assim, porque é um reconhecimento nacional de uma carreira aí de 23 anos, né? Que foi plantada com muito suor, com muito esforço, dedicação mesmo, que você sabe que varejo não é fácil. É verdade. Né? Varejo é realmente para quem ama o que faz, né? Porque enquanto os outros descansam, por vezes a gente está trabalhando, né? Domingos, feriados. É verdade. Então foi um reconhecimento nacional já aqui que eu fiquei muito feliz, que agradeço também meu time, né? O Supermercado Pinheiro, porque se realmente não fosse, eu não teria conseguido chegar até aqui. Então eu agradeço muito aos meus líderes, né? Aos meus liderados, a toda a galera que passou por mim, que vem passar ainda, né? E fico feliz. A gente vai estar agora, semana que vem, né? Na APAS, que aí é uma feira nacional de supermercados também, para poder ver as tendências, ver o que vai acontecer aí. Legal. Então é isso, só coisas boas. Ai, que bom. Eu fiquei muito feliz quando a Josi... Fiz campanha. Ela mandou o link, eu mandei para um monte de gente. Gente, volta aí, volta, me ajuda. Fiz campanha. E é muito legal. Eu acho que é muito importante a gente dar esse reconhecimento. E eu acho, pelo fato de você ser a única mulher disputando numa categoria onde só tinha homens também, você ganhar isso também tem um peso Sim. muito importante. Eu acho que, né, as mulheres têm ganhado e conquistado mais espaço dentro do mercado de trabalho e mostrado realmente que, poxa, a gente consegue. Né? Assim, há uns anos atrás, né? Eu acho que a gente via há 6, 7 anos atrás, né? Assim, os homens ocupavam os cargos nas organizações, os cargos mais altos eram dos homens, né? E nada contra os homens, né? Mas assim, eu acho que as mulheres, elas estão cada vez mais buscando esse mercado, apesar de nós mulheres ainda não termos os maiores salários, né? É verdade. Mas a gente já caminha para isso, a gente caminha construindo, né, esse espaço. Que não é um espaço de competição, acho que não tem que ter uma competição entre homens e mulheres, acho que a gente vai juntos, né, que ambos se complementam. No nosso time, eu fico até feliz, né, que a gente tem
Antigamente eram mais mulheres, né? Sendo líderes da área de gastronomia. Hoje a gente já tem alguns homens, né? Que aí é diferente, né? Uma área diferente. Então, assim, eu fico feliz. Eu acho que são complementares, né? Na nossa cozinha, na nossa produção, a gente tem o nosso cozinheiro-chefe. Temos também a Selma, né? A Selma, que é a segunda pessoa ali, o braço direito do seu Roberto. Então eu acho que é isso, já que assim, eu fico feliz pelo nosso espaço, mas eu gosto de dizer que a gente tem muito mais por conquistar, nós mulheres. Com certeza, eu concordo, viu? E eu fico realmente muito feliz por você ter ganhado esse prêmio. Acho que foi muito, muito importante, muito especial. Foi seu terceiro ano competindo? Foi. Eu competi 2 anos, não ganhei, né? Aí esse ano a gente ganhou. Massa. Arrasou. Fiquei feliz. Fiquei muito feliz mesmo. Acho que merece. Bom, e aí, Oranilton, como estamos? É porque hoje, gente, tá vendo, ó? Ele já tá aqui me expulsando. Josi, hoje foi um pouco mais rápido do que o habitual, mas foi por conta realmente da demanda dele aqui. Mas eu quero muito te agradecer por você ter vindo, ter compartilhado a sua história, ter contado pra gente um pouco mais sobre os desafios que é trabalhar com a gastronomia no varejo. Mas assim, quero dizer que eu tenho aprendido bastante convivendo contigo, com a Fran, com a Virgínia. E vamos evoluir nesse desafio, sabe? Que é importante. Já que eu fico feliz pelo seu convite, né? Também, gente, a Jaque, viu? Ela é super desafiada. Ela é muito aguerrida, né? E ela tem muito conhecimento, né? Ela está somando muito com a nossa área de gastronomia do Supermercado Pinheiro. Que feliz. Quando eu soube que ela fazia o podcast, né? Eu até fiquei feliz, porque eu dizia, rapaz, eu achava ela tímida quando ela entrou, mas eu vi que... caladinha, caladinha. Né? É porque eu tava conhecendo o ambiente. Mas ela surpreendeu positivamente. Então, já que eu lhe agradeço o convite, né? Agradeço a oportunidade de ter vindo. Né, desejo sucesso aqui no seu podcast, como eu desejo também sucesso dentro do Supermercado Pinheiro, né? Que você possa cada vez mais crescer lá junto com a gente, que você tem muito... O seu Honório fala, né? Tem estrela. Né? Então, assim, que você continue com essa estrela a brilhar e que seu podcast continue a comunicar coisas boas, né? Coisas gastronômicas, né? E que tenha mais e mais audiência, mais e mais pessoas sintonizadas aqui com você. Eu te agradeço. Próxima semana teremos uma convidada muito especial. Eu até brinquei com o Oranilton hoje que esse mês Olha, comecei com Josi, pra mim foi uma convidada muito especial. Próxima semana teremos Marina Araújo. Vocês respeitem esse podcast. E teremos mais convidados muito importantes ao longo deste mês, viu? Então, segue nas redes sociais. Fiquem ligadinhos aqui com a Jaque. Siga o Instagram, @conversadecozinha.podcast, para que você possa descobrir quem são os convidados, como é que vai ser os dias e horários de tudo. Todas as informações eu passo por lá, então segue para você não perder nada. Se inscreve neste canal, compartilha esse vídeo. A gente está no YouTube, está no Spotify também. Os links estão todos aqui na rede social, então compartilha, segue. Quero mandar um beijo aqui para uma pessoa. Léo, beijo, viu? Sei que você está assistindo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio com a participação da Josi, que vocês tenham podido entender e aprender um pouco mais sobre a gastronomia dentro do varejo, que é um segmento que eu acho que tem a tendência de crescer muito. A pandemia mostrou muito isso. Né? Que ela veio, mas o supermercado, o varejo, ele continuou muito ativo dentro desse período e, consequentemente, pós-pandemia, cresceu mais ainda. Então, é um mercado que tem um futuro muito promissor e que está só mostrando aí para que veio. É isso, Jaque. Né? Novamente, eu te agradecer por ter vindo e até a próxima semana. Tchau! Na cozinha o papo vai rolar. Gastronomia é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinhar, vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender. Conversa de Cozinhar.